Estamos iniciando a gravação da aula de design digital. Essa primeira parte da aula nós vamos aprender a inserir links nas imagens. Aqui é o que eu estava falando, mas daqui a pouquinho eu volto nesse para a gente poder trabalhar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, não vou simplesmente mostrar como é que insere um link, porque isso, se formos parafrasear o Cristiano, é facinho, coisinha assim, dá até vergonha, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Vou pensar, e é apenas uma sugestão, que eu vou fazer uma barra numa página web, eu vou fazer aquela barra de links lá no topo. Então, a primeira coisa que farei é definir o tamanho da imagem. Ao invés de criar uma div, essa div vai ter várias divs. Não estou nem pensando em bootstrap. Estou pensando em construir manualmente, né? Como a gente fez nas aulas em que eu fui conduzindo. Então, eu vou pegar aqui uma barra, vou definir o tamanho do papel, propriedades do papel, em pixels. Aqui, só para servir de exemplo, vou pegar de 1,280 nós vamos pegar aqui 100, tá? Por 100 de altura. Então, justamente o tamanho de uma barra. Em seguida, vamos trabalhar um pouquinho com layers, que faz tempo que a gente não trabalha com layers. Para trabalharmos com layers, nós vamos usar o gerenciador layers ou camadas, o gerenciador de camadas ou Shift Ctrl L. O meu painel gerenciador de camadas, ele está flutuando, normalmente ele vem encaixado aqui, eu prefiro que ele fique dessa forma. Nós vamos alterar, renomear o nome dessa camada, e eu vou chamar de fundo, porque depois ela mesma não vai ser utilizada. E já vou criar uma nova camada, que eu vou chamar de logos, que eu vou colocar acima. Então, ela vai ficar acima. O que eu construir em fundos fica por baixo, como se fossem duas folhas, vamos assim dizer, com uma determinada transparência, e o que estiver em logos vai ficar acima. A ideia é bastante simples. Eu já coletei uma série de logos, e todos eles arquivos SVG. Então, tá lá o logo do Instagram, do Pinterest, Twitter, YouTube, VK, tá? Então, eu vou pegar, são todos arquivos SVG, eu vou trazer um deles para cá. Não vou ficar perdendo muito tempo, não vou fazer todos, mas a gente vai ver. Bom, primeiro, quando eu trouxe para cá, ele não pediu importação se é no modo embutido ou link. Vamos rever isso daqui. Então, eu vou excluir, eu vou pegar numa outra pasta qualquer, aqui, ó, essa imagem aqui é uma imagem bitmap. Aqui, é um arquivo JPG. Quando nós trazemos essa imagem para dentro do Inkscape, nós estamos importando uma imagem bitmap do tipo JPG. E ele pergunta, como é que você quer importar? No modo embutido ou no modo link? Isso nós já vimos em aulas passadas. E aí sim, eu escolho a forma de importação. Tá? Mas não é o caso. O que nós estamos fazendo é trazendo para cá, então deixa eu voltar lá para a pasta que eu estava, na pasta links, eu estou trazendo para dentro uma imagem vetorial. Estou colocando um vetor aqui dentro. Então está aqui, ó, esse vetor. Isso aqui é uma imagem vetorial. Essa imagem, eu quero construir uma barra de links aqui, uma barra de botões, uma barra de ícones. Então, e eu quero que eles fiquem perfeitamente alinhados, e depois eu vou colocar o link. Vamos lá, passo a passo, fazer isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu coloquei 100 de altura aqui. Então, a altura dessa área da propriedade do desenho, Ctrl Shift D, propriedades do desenho, nós estamos trabalhando com 100 pixels. Essa imagem, portanto, ela vai ter que ter menos de 100 pixels. Então, todas as imagens vetoriais que eu importar, eu vou mudar a largura e a altura. Com a imagem selecionada, eu seleciono aqui, posso utilizar o setinha para cima, para baixo, tudo, mas eu vou definir, eu vou colocar 75 de altura e 75 de largura. Só que eu cometi um equívoco, eu tenho que definir que em pixels,
Então, acabou sendo o equivalente, né, 283. Então, vou de novo, ó, 75 por 75. Então, tá jóia. Só que na hora que eu vier aqui e eu tentar encaixar a próxima, eu vou ter uma certa dificuldade. Então, é a estratégia que eu vou utilizar, que eu vou mostrar para vocês. O que é importante aqui, ó, eu estou em logos, tenho duas camadas, logos e fundo, então o que eu estiver inserindo vai ser inserido em logos. Vou fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma, não vou fazer muitas não, tá, gente? Vou fazer só algumas, vou inserir aqui, eu vou trazer para cá do Twitter e vou fazer a mesma coisa. Essa imagem selecionada em pixels, ela vai ter 75 por 75. Então, elas são exatamente do mesmo tamanho aqui. E vou trazer só mais uma, para não ficar também, YouTube. Trouxe para cá. Perceba que essa daqui já veio menor, ela veio 32 por 32. E aí, em pixels, 75 por 75. E como é um vetor, eu posso aumentar de tamanho, que ela não vai deformar. Essa é a vantagem de trazer esses ícones no formato SVG. Vou aproveitar e vou mostrar onde é que a gente pode conseguir esses ícones no formato SVG. Nós podemos, no Icon Finder, que eu já passei para vocês, opa, só um minutinho. No Icon Finder, a gente pode pegar lá, então eu seleciono, só que não foi no Icon Finder que eu peguei esses. Eu peguei em outro portal. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Facebook, escolher uma imagem qualquer, e aqui, ó, eu posso selecionar tamanhos de imagem PNG ou SVG. SVG são as nossas imagens vetoriais, que a gente está construindo aqui com o Inkscape. Mas também podemos ícones grátis, gratuitos. Se eu pego aqui, ó, o FreePic. Eu peguei essas no FreePic, que funciona de maneira semelhante ao Icon Finder. Né? Inclusive, o FreePic ele tem templates de sites, de websites, assim por diante. O processo, imagens vetoriais, imagens bitmap. Então, por exemplo, Facebook. E aí, o mesmo esquema, né? Seleciono uma imagem, ele pergunta o que eu quero fazer. Eu quero um download externo, só o caminho assim que é um pouquinho diferente. E aí eu quero fazer um download gratuito, ele informa aqui que eu tenho que fazer referência, nós nem trabalhamos muito com direitos autorais, e faço o download daqui. Então, tem inúmeras formas de obtermos nossas imagens, bitmaps e vetoriais. Então tá, as três imagens, quero saber, quero ter agora uma estratégia para criar, para colocar essas três imagens, elas centralizadas e equidistantes. O que é equidistante? Uma exatamente na mesma distância da outra. Então, para tal, eu vou acessar aqui a layer, vou agora na layer fundo, seleciono a layer fundo, perceba que seria a mesma coisa que fazer isso, ou selecionar logos, ou selecionar fundo. E aqui na layer fundo, eu vou desenhar um retângulo. Um retângulo, e ele já veio aqui relativamente esmaecido, porque é uma característica do Inkscape, ele traz as configurações do último objeto que foi produzido. E eu tinha feito imagens com um certo esmaecimento. Ctrl Shift F para acessar preenchimento e contorno, olha lá, ele está com opacidade, o que eu chamei de esmaecer chama-se opacidade, mas na verdade eu quero que fique, depois eu aplico. Que tamanho que nós vamos deixar esse retângulo? Como a minha área de trabalho ela tem 100 de altura, eu vou deixar em pixels essa área, esse retângulo em 100 por 100. E aí eu vou encaixar ele aqui no comecinho. Como é que eu faço para encaixar? Ora, eu vou colocar o X na posição 0, o X é o canto inferior, o X é o canto inferior esquerdo. Então, ele vai entrar aqui, ó, na posição 0.
E o Y eu vou colocar na posição 0 também. Então, esse canto inferior direito é o canto 0, 0. E aí eu vou duplicar isso daqui. Ctrl D, eu duplico e movimento para o lado. Mas para que eu possa encaixar perfeitamente, eu preciso que este recurso aqui esteja habilitado. Ativar autoalinhamento, que ele esteja habilitado. Porque na hora que eu vier aqui, ó, ele encaixa certinho. E aí eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Eu tenho 3, né? Então eu vou criar mais um aqui, ó. Ctrl D para duplicar e arrastei para o lado. Tudo isso está sendo na fundo, na layer fundo. Como é que nós vamos agora centralizar? Então, 100 por 100. Como é que nós vamos centralizar cada um deles aqui? Nós vamos utilizar as ferramentas de alinhamento. Então, eu seleciono o meu retângulo, seleciono a imagem, Ctrl Shift A para acessar o painel alinhar e eu digo, ó, aqui é importante. Qual que é a referência? Então, veja só. Primeiro o retângulo, depois a imagem. Referente ao primeiro selecionado, eu quero centralizar e centralizar. Tá lá, ó, certinho centralizado no centro. Agora, aqui e aqui, referente ao primeiro selecionado, aqui e aqui, referente ao primeiro selecionado. E como essas imagens são vetoriais, elas têm transparência. Isso significa que a gente pode até aplicar efeitos nessas... Deixa eu fechar aqui o painel alinhar e distribuir. A gente pode aplicar efeitos de desfoque. É bom pegar uma cor mais bonita, né? Essa cor ficou feia para danar. Então a gente pode aplicar efeitos de desfoque, né? Ou um esmaecer, e aí vai depender de cada um que vocês quiserem, só que eu perdi a seleção, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Então, eu posso não desfocar nada e posso aplicar uma certa opacidade. A gente pode aplicar para cada um deles o degradê, que nós aprendemos a utilizar em aulas anteriores, né? Ah lá. Tudo isso agora, a gente começa a criar de acordo com, não precisa ser tudo com a mesma cor. E assim por diante. Tanto quanto eu posso fazer tudo isso, como eu posso também não apresentar a camada fundo, a layer fundo. Eu fechei o olhinho dela aqui e tá pronto. Então, tudo que eu mostrei para vocês foi uma estratégia apenas para a gente começar a construir um painel inteiro. Então, isso daqui tudo isso, e eu poderia ter vários ícones aqui, né? Tudo isso vai se transformar em uma única imagem vetorial. E cada um desses elementos, depois eu salvo. Cada um desses elementos já vai ter o link, o hiperlink embutido. Como? Depois eu salvo. Como que a gente faz isso? Olha só, se fosse o Cristiano, vocês veem que eu gosto do Cristiano, né? O tempo todo eu estou falando nele. Clique direito, criar link. Acabou. Só isso. E aí ele vai abrir o painel aqui. Aqui está processando, só um pouquinho. Ah, aqui, ó, abriu o painel no H. Lembra do href? Lá que a gente coloca href na tag A. Aqui eu coloco o link completo, http://www.instagram.com. Morreu, tá feito. Aí eu vou no próximo, né? Fecho aqui, criar link. Então, http://www.twitter.com. E o último, create link, http, tem que pôr http? Tem, senão não vai funcionar, www.youtube.com.br, assim por diante, tá? Depois as outras propriedades aqui, elas têm seus valores também. Muito bem, salvamos isso, eu vou salvar lá na pasta, depois eu mando esse daqui para vocês também. Então, aula de design agora. Então, nós estamos na aula do dia 9/6.
em links, e aquele primeiro eu chamei de links, eu vou chamar isso aqui de links 2. Links 2. Tá salvo. Muito bem. Se eu abrir aquele arquivo com o navegador, clique direito, pode escolher o navegador que você quiser. Olha lá. A imagem como um todo foi apresentada e olha o que acontece só de eu posicionar o ponteiro do mouse sobre a imagem. O link já está funcionando. Ó. Twitter e o Instagram. Então, você pode colocar... Por que eu acho que é vantagem utilizar... Não é obrigatório, mas por que eu acho que é uma vantagem a gente utilizar isso? Porque a imagem já fica com o link embutido e você não precisa ficar, pelo menos, é menos código lá no HTML, né? E a gente pode reutilizar essa imagem em vários lugares e ela sempre vai estar com o link embutido já, você não vai precisar ficar mexendo. Vários lugares que eu quero dizer são até mesmo várias páginas. Por exemplo, o William comentou com a gente semana passada que ele já está arrumando clientela, né, William? Já está com os clientes lá querendo, que ele já começou a fazer o website do pessoal, William? Ou ainda não? Trabalhando naquele meu ainda. Então, mas já está lá, o William já está mexendo os pauzinhos aí, tá? Tudo bem, gente. Com relação aos links, super tranquilo, né? Demorou mais para dar a dica lá de como fazer. Vamos ver como é que ficaria se só para eu fiquei com a dúvida agora. Se fundos tivesse, será que vai ficar muito feio isso? Deixa eu ver. Eu vou salvar e vou executar de novo o links 2. Vou visualizar. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar feio para danar. Mas mais ou menos. Não tá a coisa mais linda do mundo, mas também aí poderia colocar a borda arredondada do retângulo, tudo. Dá para a gente brincar bastante com isso. Bem, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta a mãozinha aí. Tranquilo, tá joia? Então a gente vai encerrar a gravação dessa primeira parte da aula. Oi, pois não. Fala, Cris. Teve uma parte que, na hora que você estava explicando, eu levantei a mão, mas você não viu com a mão levantada. Eu não vejo. Na hora de... Oi? Eu não vejo. Quando eu minimizo aqui a janela do Teams, eu não vejo a interação da mãozinha, tudo. Pois não, pode falar. Tem como você fazer de novo aquele alinhamento dos quadrados, que eu não vi como faz o alinhamento. O alinhamento, ele se faz assim. Deixa eu dar um... Bom, eu estou aqui com as duas layers sendo apresentadas. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente ter um ponto de referência melhor, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou ocultar os logos e aí eu seleciono esses daqui. Não, peraí, só um pouquinho, tem que voltar para cá. Fundo, aí sim. Seleciono, vou colocar uma... Mas por que eu não estou... Opacidade e... Olha que interessante. Interessante. Eu mesmo aqui não... Mas vamos lá, vai. Eu seleciono, vamos apresentar os dois, depois eu volto aqui e vejo por quê. Logo está aberto. Então, ó. Levei. Vou selecionar o retângulo e seleciono depois a imagem. Ctrl Shift A vai apresentar o painel alinhamento. E aqui eu seleciono em relação a quê? Então eu posso fazer ao último selecionado, o primeiro selecionado, o maior objeto, o menor objeto. Eu escolho qual que é o ponto de referência. Então vamos supor, eu tenho dois objetos, vou pegar em relação ao maior. O maior é esse retângulo. E o que eu quero fazer com todos os objetos selecionados? Centralizar na horizontal, centralizar na vertical. Ah, foi isso que eu fiz. Então agora eu vou pegar esse segundo, olha lá, e vou pegar o logo do Instagram. Então, em relação agora, só para a gente mudar, em relação ao primeiro que foi selecionado, que é o retângulo, centralizar na horizontal,
centralizar na vertical. E a mesma coisa aqui, ó. Selecionei, em relação ao primeiro ou ao maior, nesse caso não vai fazer diferença, centralizei. Então foi essa a estratégia que eu utilizei para selecionar. Tá? E depois eu peguei o fundo e desabilitei. E aí não aparece nada, não aparecem os contornos. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Falou. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar essa primeira parte da gravação e a gente vai depois para outra, que é a gravação do calendário. Então voltamos já.